Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula. Pode falar, Maria Eduarda. Bom dia, Karen. Pode falar, Maria Eduarda. Tá me Estou te ouvindo sim. Tá travando muito sua voz, Maria Eduarda. Maria Eduarda, a Pro não está te ouvindo, não. Só um minutinho, Silvia. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu até preciso Silvia, você já fala. Hoje a Pro precisa falar muito conteúdo com vocês, terminar o sistema nervoso. Então, o que eu quero pedir é que hoje não tem condições de a gente falar muito história sobre o sistema nervoso. Eu sei que é muito bom, mas nós não temos esse tempo. Então, eu vou começar o conteúdo com vocês. Quero só ver o que o Silvio quer falar e nós vamos começar o conteúdo, certinho, pessoal? Pode falar, Silvio. Pro, não tem atividade bimestral? Eu acho que você já viu no seu WhatsApp que eu falei que eu tive que mandar por e-mail, porque o site não estava conseguindo. A gente Porque o máximo de memória que eu consegui enviar era Só um eu também minutinho. tive que mandar por e-mail, porque pelo site eu não conseguia, igual o Silvio. Gente, vocês estão me enviando muita mensagem pelo WhatsApp. Eu não estou conseguindo responder todo mundo. A Pro já falou sobre isso. Não conseguiu. Não, eu sei, Manu. por e-mail. Não, eu sei. Eu estou falando da maioria. Tá, beleza. Manu, você eu sei. Quem está... E eu falei isso e deixei lá no grupo de vocês. Quem não conseguiu enviar pelo site, pode enviar por e-mail, mas o trabalho completo. A Pro deixou escritinho lá. Então, por favor, eu não consigo responder todo mundo. Alguns alunos eu respondi ontem. Olha, bastante alunos, mas sempre as mesmas perguntas. A Pro fala em sala. Não é por nada, mas assim, muitas perguntas e a Pro fala a mesma coisa. Pessoal, não conseguiu mandar pelo site, como é agora no final do ano, autorizado pela coordenação. Se não conseguiu, eu estou recebendo pelo e-mail. Tudo bem? Ninguém vai ficar sem nota por causa disso, tá? É o seguinte, nós não vamos falar agora sobre esse trabalho, a gente já falou bastante, certo? Podem enviar até hoje, que é o dia da atividade valendo a nota total. Hoje o dia todo, até meia-noite ainda é hoje. Tá Não, bom, Pro, pessoal? até às 15 horas. 3 horas. Ah, é até às 15? Então é até às 15. A Pro eu recebi até o final do dia, mas se é até às 15, até às 15. Vamos lá? Pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso. Então, olha aqui, só relembrando. Nós já falamos sobre o sistema nervoso central, já falamos de todas as partes do encéfalo, vimos o papel do cérebro, do cerebelo, do bulbo encefálico, da medula espinhal. E agora nós vamos falar do sistema nervoso periférico. Pessoal, eu vou citar um exemplo de uma empresa aqui para vocês entenderem melhor como acontece e como é o papel da medula espinhal. Então, entendam o seguinte, ó, dentro de uma empresa, nós temos o diretor da empresa, depois nós temos os gerentes e temos ali o pessoal que faz o trabalho braçal, seja uma empresa, por exemplo, de montagem de carros. Tem as pessoas que trabalham com a montagem, tem os gerentes que auxiliam e coordenam, e tem o diretor que coordena o gerente. Pensa no nosso corpo como o encéfalo, o sistema nervoso central, sendo o diretor que coordena tudo, certo, pessoal? Pensa na medula espinhal sendo o gerente que coordena todas as pessoas, todas as ações dos outros funcionários. Então, por exemplo, vamos dizer que um funcionário aconteceu algo que ele precisa se dirigir a alguém mais importante que ele, no nível hierárquico, né? Aí ele chega para quem? Para o diretor? Não, ele chega para a medula espinhal, ele chega para o gerente, fala, olha, aconteceu tal coisa, não vou conseguir vir. Ele fala para o nível acima dele em relação à hierarquia. A mesma coisa acontece no nosso corpo. O nosso corpo, a medula espinhal, ela está intermediando a resposta do sistema nervoso central com as nossas periferias, com as nossas ações musculares. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma comida, eu coloco a mão no fogo quente. Imagine se eu tivesse colocado a mão no fogo, essa mensagem tivesse que subir, passar pela medula espinhal, chegar no sistema nervoso central para ele falar, tire a mão. Eu já teria com a mão derretida aqui, né? Mas existe um ato que é chamado de ato reflexo, que é o ato controlado pela medula espinhal. Então, assim, coloquei a mão no fogo, tirei.
Quem respondeu? A medula espinhal. Depois ela avisa o sistema nervoso central o que aconteceu. É assim uma empresa. O gerente toma atitude, depois ele avisa o diretor. Ó, eu tive que mandar o Joãozinho embora, porque ele não estava trabalhando. Então é a mesma coisa. O nosso corpo tem como medula espinhal aquela resposta intermediária entre o sistema nervoso central e as nossas ações. Então, pisei num prego, só um minutinho, pisei num prego, eu tirei o pé do prego, correndo. Por quê? Porque a medula espinhal controla isso. Agora, imagine se eu tivesse que esperar, pisei no prego, rasgou todo o pé, sangrou, até ali tirar o pé. Né? Então, a medula espinhal, ela faz parte do sistema nervoso central e ela coordena as periferias, os nossos gânglios e os nossos nervos do sistema nervoso periférico. Quem faz parte do sistema nervoso periférico? Os gânglios e os nervos, certo? Pode falar, Silvio. Silvio? Oxi, Pro, é o Otávio. Não sou eu, não. Não, então quem era? Vai, Otávio, pode falar. Minha tia, ela, desde criança, ela estava com o lápis na mão, ela me contou essa história, ela falou que o lápis dela quebrou a ponta na palma da mão dela e perfurou. E a ponta quebrou e ela entrou, vai entrando assim ela entrou, ficou dentro da mão. Tem alguma coisa a ver com isso? Tem a ver, não, tem a ver sim, né? Ela deve ter sentido tá dor, lá na mão dela, por respondeu. causa que entrou, ficou dentro, bem dentro, dá pra gente enxergar o pontinho preto. Então, não tem a ver com isso. Tem a ver com a dor, né? Ela tirou, entendeu? Isso tem a ver. Agora, Ela não o pontinho tirou, preto ficou é porque preso, por causa que pintou. ela ficou com medo, aí foi cicatrizando e ficou preso, Entendi. bem no fundo. Entendi. Pessoal, vamos lá? Então, olha lá. E a parte, nós estamos na página 106. E a parte periférica, quem é o sistema nervoso periférico? Os gânglios e os nervos. Os nervos, a Pro já comentou com vocês onde eles estão presentes. Eles estão ali no axônio do neurônio, dentro daquela estrutura do neurônio, cheio de nervos. Aquele que fica encapadinho com a fibra de mielina. Então, os nervos, pessoal, eles respondem a esses estímulos, certo? Então, por exemplo, eu decidi levantar esta garrafinha. Automaticamente, tudo que eu faço com as minhas mãos é muito rápido. Tudo quando eu pisco e eu olho para o movimento é muito rápido. Por quê? Porque o tempo todo, o sistema nervoso central e periférico estão fazendo sinapses. Os neurônios, eles estão espalhados por toda a medula espinhal, por todo o sistema nervoso central e pelos nossos braços, pelos nossos músculos, o tempo todo fazendo sinapses. Sinapses são aquelas ligações entre os neurônios, certo? Então, assim, ó, quero pegar a garrafinha. O neurônio manda mensagem para a medula espinhal que age permitindo que eu consiga pegar, certo? Por isso que uma pessoa que tem alguma doença, principalmente, por exemplo, um acidente vascular cerebral, que é um derrame, ela perde o movimento do corpo. Algo tão simples assim, ela já não consegue mais fazer. Por quê? Porque houve um rompimento entre essas sinapses, não permitindo estes movimentos, não permitindo que a pessoa fale, que a pessoa se movimente. Para a gente é muito automático. Isso graças, olha lá, página 106, graças às nossas fibras nervosas e os nervos que estão dentro do axônio do neurônio, permitindo todas essas respostas. Correto, pessoal? Agora, existem tipos de neurônios. Eu já olho o chat, a Pro só vai acabar essa parte, ó. Existem os tipos de neurônios. Existem os neurônios sensitivos, em algumas literaturas vem escrito sensoriais. Existem os neurônios motores e os neurônios mistos. Qual é a diferença entre um neurônio para outro? O nome sensorial ou sensitivo já diz, pessoal, ele capta informações, os órgãos dos sentidos, quais são? Visão, audição, olfação, tato e gustação. Então, os órgãos dos sentidos, o que ele faz? Ele capta informações dos sentidos e transmite para o nosso corpo.
Então, por exemplo, eu estou aqui sentada e eu estou vendo que lá está fazendo almoço. Eu não estou vendo o que está sendo feito de almoço. Mas daqui a pouco começa a subir cheirinho da comida. E automaticamente eu falo assim, nossa, eu acho que hoje vai ter carne assada. Hoje vai ter frango assado. Eu não estou vendo. Mas os meus neurônios sensitivos ou sensoriais, eles são neurônios de memória. Então, o que eles fazem? Pelo meu olfato, eu consigo saber por causa dos neurônios sensitivos. Então, eles captam as informações dos órgãos dos sentidos e transmitem para o nosso sistema nervoso. E eu consigo entender ou sentir o cheiro. Por exemplo, também, eu sinto um cheiro de um perfume. Eu posso lembrar de alguém. Nossa, sabe quem usa esse perfume? Fulano usa esse perfume. Ou eu posso ouvir uma música e falar, essa música me faz lembrar quando eu estava lá na praia. Por quê? São órgãos dos sentidos que houve um acúmulo, armazenamento de informações através dos neurônios sensoriais. Então, se eu perguntasse para vocês, qual é o papel dos neurônios sensoriais? Eles trabalham armazenando, adquirindo, absorvendo informações dos órgãos dos sentidos e transmitindo para o nosso sistema nervoso central. Tudo bem, pessoal? Agora, e o neurônio motor? O nome já diz, pessoal, motores. É diferente. Coloquei a mão no prego, tirei. Olha lá, os neurônios motores são aqueles que agem primeiro na periferia e depois respondem ao sistema nervoso central. Então, ó, eu peguei a garrafinha, neurônio motor. O neurônio motor me permitiu pegar esta garrafinha para depois mandar a mensagem para o sistema nervoso central. Não, é igual a coordenação motora, que os adultos falam, coordenação motora? Então, está ligado com a coordenação motora, está ligado com essa parte de controle dos seus músculos, né? Nós falamos na aula passada sobre bicicleta, não falamos? Eu falei, pessoal, bicicleta a gente não desaprende. Por quê? Porque os meus neurônios motores, eles armazenaram essa informação. Eu fui tentando com rodinha quando era criança, e essa informação ela fica armazenada. Então, os neurônios motores são aqueles responsáveis pelos nossos movimentos. Quando eu corro, quem responde? Os neurônios motores, e depois essa mensagem vai para a medula espinhal, que manda essa mensagem para o sistema nervoso central. Gente, o sistema nervoso central, ele fica sabendo de tudo. Só desliga o áudio para a Pro, por favor. O sistema nervoso central, pessoal, eles ficam sabendo de tudo. Porém, ele não é o sistema nervoso central que manda a resposta efetiva, é a medula. Porque a medula, pessoal, ela está aqui, ó, em toda a nossa coluna, ela que manda todas as informações, ela está muito mais próximo, ela está muito mais próxima, né, dos funcionários, que são os nossos nervos e gânglios. Então, é a medula espinhal que manda a maioria das respostas. Tudo bem? Então, neurônio sensorial são os órgãos dos sentidos que mandam mensagem para o sistema nervoso central. Eu estou vendo, eu estou olhando, eu sei o que eu estou vendo. Eu senti o gosto, ou às vezes nem preciso sentir o gosto e eu sei o que é o alimento, certo? Então, todos os nossos órgãos dos sentidos, eles mandam essa mensagem ao sistema nervoso central. Tudo bem, pessoal? Certinho? Depois, os motores são aqueles, como diz o colega aí, a nossa coordenação motora, toda a nossa parte de equilíbrio, de ações musculares, elas são realizadas e depois a mensagem vai para o sistema nervoso central. Então, é do gânglio periférico para o nosso sistema nervoso central. Ó, prestem atenção, são vias opostas. Sistema nervoso central para os músculos, órgãos sensoriais. Então, primeiro, os órgãos sentidos já mandam uma mensagem para o sistema nervoso central, quando é o nervo sensorial. Os motores, diferente, vêm primeiro do sistema nervoso periférico, os nossos gânglios e nervos que mandam mensagem para o nosso sistema nervoso central. E, por último, os neurônios mistos. Os neurônios mistos, eles fazem os dois papéis. Eles trabalham tanto como neurônios sensoriais, como neurônios motores. Eles realizam os dois papéis ou os dois processos. Tudo bem, pessoal, até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Pode falar. Ô, Pro, Oi. quando ele fala assim, tipo de nervo misto, tipo de neurônio
sensitivo e motor. Aí a função, maior parte do corpo. A função dos dois é misturada. Isso mesmo. Ele trabalha em toda a parte do Por isso que ele não corpo. coloca. Sim, isso mesmo. Tá Deixa eu bom, só dar então. uma olhadinha aqui no chat. Olha lá, ó. Isso mesmo, Isa. Quando a gente ouve uma música, a gente lembra de uma situação. Isso mesmo. Ó, a Sofia perguntou assim. Por isso tem vezes que demora mais para doer quando você se machuca? É assim, ó. Tem uma situação que eu acho ela muito interessante. Vou comentar com vocês. Uma situação trágica, só para vocês entenderem. Vamos dizer que você saiu na rua e você levou um tiro. Quando você tem um acidente, um machucado muito grave, você não sente a dor naquele momento. O que acontece? O sistema nervoso central provoca no sistema endócrino a liberação de adrenalina. Essa adrenalina, ela te dá a sensação de fuga. Você vai correr, vamos dizer que você está fugindo de um ladrão, você tem força ainda para correr mesmo com um tiro, e você procura por socorro. Você começa a sentir essa dor quando a adrenalina começa a diminuir. Aí você pega e começa a sentir a dor. Vamos dizer que é um tempo que o corpo dá para você buscar socorro. Então, tem pessoas, já ouvi várias vezes em documentários, pessoas falando, nossa, eu só percebi que eu levei o tiro depois que começou a sangrar. Por quê? Porque o sistema nervoso central, quando nós passamos por uma situação muito grave, de uma dor tremenda, geralmente a pessoa nem lembra como foi que aconteceu, e geralmente a pessoa não sente a dor no momento. Porque a adrenalina... Isso é bom, ela... né? Porque a pessoa pode desmaiar no momento mais mais importante, isso. E a adrenalina, ela faz com que a pessoa aguente um tempo. A adrenalina te acelera. É isso que acontece, entendeu? Às vezes, quando eu penso muito bem em algo como sorvete, parece que eu consigo sentir. Isso mesmo, parece que sente o sabor, Rayane, porque você conhece o sabor. E são seus neurônios sensitivos ou sensoriais que permitem isso. Então, Sofia, é isso mesmo. A Sofia está falando que o cachorro do padrasto dela foi atropelado e ainda conseguiu correr. Foi adrenalina, sim. Os mamíferos, eles também possuem as mesmas ações que nós, certo? Oi. Oi. Tipo assim, teve uma vez que meu gato, ele fugiu de casa, né? Ele, tipo, literalmente, ele ficou 15 dias fora de casa. Mais ou menos, né? Aí ele voltou, aí ele tava com 2 furinhos nas pernas traseiras e mais alguns machucados. Aí depois de um tempo a gente descobriu que ele passou na cerca elétrica e saiu correndo. Tipo, é isso mesmo. Ele conseguiu. Isso é meio impossível. O gato saiu correndo depois de passar na cerca elétrica, tudo Depende aberto. Depende da tensão. Jogado. Depende dos volts também que tem lá. Depende da tensão. Tem volt que fica mais alto para matar quem encosta. Às vezes é só para assustar mesmo, isso mesmo. Pessoal, nós estamos... Não, mas se fosse uma cerca elétrica com tensão alta, ele não teria sobrevivido. É que muitas cercas elétricas é só para assustar, para afugentar e assim por diante, entendeu, cara? Mas ele encostou mesmo no fio, a Vandinha falou. Isso mesmo, mas ele levou só um choque. Não foi o bastante, entendeu? A corrente baixa, a tensão baixa. Ele chegou aqui todo assustado, coitado. Tadinho. Pessoal, olha lá. E o sistema nervoso autônomo? O que é isso? Pessoal, nós temos destes nervos, prestem bastante atenção nisso, que às vezes vocês vão se familiarizar com alguma situação. Nós temos o sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? Dentro do sistema nervoso periférico, existem 2 nervos que são chamados de nervo simpático e parasimpático. O que estes 2 nervos realizam? Eles realizam todas essas funções de aceleração, de metabolismo do nosso corpo. Então, tem até um exemplo muito interessante aqui no livro de vocês, quer ver? Deixa eu achar que depois eu volto. Aqui, ó. Olha o que o nervo simpático e parasimpático faz. O nervo simpático, na página 110, ele dilata a pupila no momento que você precisa, por exemplo, enxergar na escuridão. Você está no local escuro, eu estou aqui no escuro. O nervo simpático, ele percebe que você não enxerga e ele dilata a sua pupila. Você enxerga, você se localiza, foi para a claridade. O parasimpático contrai a pupila. Quando você está numa situação que você engole seco por alguma situação de nervoso, ele inibe a salivação.
A parasimpática estimula a salivação. Então, eles controlam. Geralmente, o nervo simpático é quando você está num momento de alerta, é quando você está num momento de nervosismo, quando você está geralmente ligado com adrenalina. Então, o que acontece? Ele aumenta os batimentos cardíacos, o parasimpático diminui os batimentos cardíacos. Então, vamos dizer que eu estou fugindo de um ladrão. E eu estou fugindo, eu estou correndo, ele aumentou meu batimento cardíaco, aumentando a minha circulação sanguínea. No momento em que eu consegui fugir, que eu parei num lugar, eu parei de correr, começa a diminuir meus batimentos cardíacos, minha pupila começa, só um minutinho, deixa eu só concluir. Começa a contrair minha pupila e eu começo o quê? O nervo parasimpático começa a controlar e colocar em ordem todas as ações do meu corpo. Então, olha lá, pessoal, só para vocês entenderem, olha lá, ele estimula a liberação de glicose. Por que ele estimula a liberação de glicose? Eu preciso de energia para fugir. Eu preciso de energia para correr, eu estou gastando mais energia. O parasimpático inibe a liberação da glicose. Vocês perceberam? Eles realizam ações contrárias uma outra. Isso, tem ações contrárias. E o nome já diz, simpático, acelera, o parasimpático, ele controla, ele secreta hormônios. Por quê? Eu preciso da adrenalina nesse momento. Agora, deixa eu fazer um comentário com vocês. Vamos dizer... falar de situações ruins, porque ninguém vive isso se não for uma situação de adrenalina. Vamos dizer que eu fui assaltada e quando eu percebi que eu tinha acabado de ser assaltada, eu percebi que eu urinei na roupa. Eu urinei. Tem gente falando, nossa, até fiz xixi na roupa. Vocês sabiam que no momento de alerta, o nosso sistema endócrino, ele desbloqueia a nossa sensação de controle de micção, de urinar. E você urina na roupa... Só um minutinho, deixa para eu concluir. Você urina na roupa sem controle. E por quê? Por causa dessa parte de secretar hormônios. Como o sistema endócrino ele libera muitos hormônios, junto com isso ele libera o antidiurético. E o antidiurético faz com que a pessoa urine na roupa. Então você leva um susto muito grande. Isso acontece com o animalzinho também. Você, por exemplo, bate no seu cachorro. Eu lembro que Uma surpresa pro cachorro. Ou ele vê uma pessoa nova, gente, vocês têm que esperar para eu terminar, senão eu vou perder o eixo, aí eu deixo todo mundo falar sobre sistema simpático e parasimpático. Só não dá para a gente contar histórias. Mas, por exemplo, cachorrinho, já vi várias vezes, dono bater no cachorrinho, o cachorrinho abaixar assim, ó, sair arrastadinha, se arrastando com medo e urinando. Porque o que você provocou neste momento no animal? A liberação de adrenalina, o desbloqueio, ó quem faz, o sistema simpático, o desbloqueio do antidiurético e ele urinou na roupa. É um momento de medo, um momento em que a pupila está dilatada, um momento que os batimentos cardíacos aumentaram, um momento em que ele está secretando esse hormônio. Quem permite isso? O sistema simpático. Aí o cachorrinho foge, se esconde lá na casinha dele. Aí o que acontece? O parasimpático começa a trabalhar, inibe a circulação, vai diminuindo a liberação de glicose, a pupila dele vai se contraindo novamente e ele vai se relaxando. Olha lá, gente, olha o que acontece, relaxa a bexiga. Quando relaxa a bexiga urinária, o animal, nós urinamos, ele relaxa. Aí o simpático, olha lá o parasimpático, ele contrai novamente a bexiga. Então, quem faz este papel? São dois nervos, simpático e parasimpático. E eles estão presentes, se é nervo, no sistema nervoso periférico. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo bem? Agora, vamos um por um, tá bom? Quem quer falar, libera o áudio. Pro. Pode falar, Pietro. Então, você falou que quando a pessoa fica num clima mais tenso, ela urina na roupa, né? Aí, tipo, quando eu levo susto ou me fazem rir muito, eu faço xixi. Aí, tipo, meu cachorro uma vez também, ele tava mexendo, eu não sei onde é que ele estava mexendo. Aí eu falei pra ele parar de mexer, tipo, com voz grossa. Aí deu bronca. Ele se abaixou e ele foi mijando até a casinha dele. Aí isso, ele tem que assustar, isso mesmo. Isso mesmo. Fala, Maria Eduarda.
você falou do sistema nervoso que ataca, e o nosso batimento começa a ficar mais acelerado. Tinha uma aranha no meu quarto na hora do intervalo. Tinha uma aranha na minha parede. Eu fui tentar matar a aranha e eu comecei a tremer. Minha mão começou a tremer e meu batimento começou a ficar acelerado. Eu pego a aranha na mão. Eu bati o pé na cama tentando matar a aranha. Eu nem senti na hora. Depois de algum tempo que eu fui começar a sentir que tava doendo meu pé, eu olhei e meu dedo tá vermelho. Tá vendo? Você viveu o que eu acabei de Não. explicar. Professora, Gente, um por vez. Peraí. Eu vou ouvir todo mundo, senão é só Eu te mandei atrapalha. uma Só mensagem um no chat. minutinho. Agora é a Manu que tá com a mãozinha levantada, depois o Silvio. Beleza, Manu e Silvio. Fala, Manu. Então, como você disse que o bichinho... Eu não tô te ouvindo, Manu. eu acho que eu tinha me mutado naquela hora. Quando você disse que o bichinho ele faz xixi quando ele fica muito nervoso, eu lembro que ano passado, no ano novo, o meu gatinho começou a escutar os foguetes e ficou com todo medo que ele fez xixi em mim. Os animais sofrem muito isso, os animaizinhos. Em época, por exemplo, de fogos, pode reparar onde eles estão, eles Muito começam a bom, Pro. Foi ano urinar. passado, no ano novo. Minha mãe coloca Isso. algodão na orelha da minha cachorra. Isso Pra ela ficar mesmo. assustada. Silvio, pode falar. Não, eu só queria falar que eu mandei uma mensagem no chat. Ô, Pro, Mandou eu posso mensagem no falar uma chat. coisa Eu rapidinho? mandei professora, também. A Pro não viu. Ah, peraí. Mandei de novo. Ah, Silvio, Pro, você chutou a parede com o dedo e depois de 2 segundos você sentiu. Depois eu fui jogar bola de novo com meu pai e chutei o chão. Em vez de eu ficar parado, não, eu fiquei correndo para não sentir a dor. É, a adrenalina, ela tá ligada com isso. No passado, quando eu saí, minha cachorra quis entrar no quarto da minha mãe, a porta fechou com vento e ela ficou presa. Quando eu abri a porta, ela saiu correndo fazendo cocô. Então, a parte de defecar não está ligada com o sistema endócrino. Talvez ela ficou presa e ficou apertada. Agora, o que está ligado? Está ligado à urina, o anti-ADH. Esse sim está relacionado, tá bom? Ô, Tudo Pro, bem, pessoal? professora. Oi. ô, Pro, eu só queria saber. Pai... Pode falar, Pedro. Tá bom. Então, quando, tipo, minha mãe vai me acordar, eu não sinto sono de manhã. Aí, quando dá umas 9h30, eu começo a ficar com muito sono. Aí, eu começo, tipo, a fazer assim. Aí, Dorme eu mais começo a dormir. Então, tem alguma coisa a ver, tipo, porque eu só sinto depois, eu não sinto na hora. Não? Não, a não ser que você Então, seja o que que é? acordado sob pressão, batendo, assustando, caso contrário, não. Pode falar, Silvio. Mas eu não quero falar nada. Ah, então desculpa. Ô, Marjorie, é isso mesmo, a mão sua começa a tremer, são situações quando a gente sente Eles falaram, medo. tô com a mão levantada. Eu saí correndo igual doida, gritando. A minha mãe. Gosto de barata, eu também tenho medo. Fala, Karen. Não, foi ele que queria falar. Ah, é o Felipe, eu sabia que era um menino, eu achei que era o Silvio. Felipe, você já fala, deixa a Karen falar. Fala, Karen. Não, Pro, deixa ele falar primeiro. Então vai, Felipe. Então, meu pai, ele trabalha como gerente para resolver problemas na Scania. Aí, um dia um cara se acidentou, ele cortou o dedo. Só que aí ele não sentiu, ele só foi sentir, tipo, ele viu sangue, ele falou, nossa, o que é isso? Sangue? Aí ele olhou pro dedo dele e tava um toco do dedo dele no chão. Porque senão ele não teria percebido. É isso mesmo. Quando a dor é muito intensa, a adrenalina não permite que sinta dor para poder socorrer, né? Isa, isso também é muito comum, a gente travar no momento de nervosismo, isso mesmo. Posso continuar, pessoal? Tudo bem? Calma, Pro, falta eu. Então fala, Karen. Pro, não é tão grande. Eu só queria dizer uma coisa. Tipo assim, tem uma vez, quando eu morava no prédio lá da minha amiga, a gente tava brincando. Aí um cara, ele começou a bater num cachorro, um cachorro mal bonitinho. Ele era um pitbull, mas era muito bonitinho. Aí o cara tava batendo tanto. Ele batia praticamente todo dia, caso que o cara vivia bêbado, né? Aí ele batia tanto que teve um dia que o cachorro, ele saiu da casa e eu e minha amiga, a gente tava lá no murinho. Ele saiu da casa e foi até a gente. Ele começou a fazer xixi e tava com, tipo assim, metade da pele toda machucada e com as patinhas todas doendo. Tadinho. Aí a gente cuidava, aí depois de uns dias a defesa animal foi lá e prendeu o cara. Isso mesmo. Mas ele continua fazendo isso. Não pode. Não aprende.
Pessoal, deem uma olhada na página 108, que vocês estão vendo, ó, aquele exemplo que eu dei. Olha lá, o moço colocou o dedo no fogo. Olha os órgãos, eles passam por onde? Pela medula. Olha aqui o neurônio sensitivo, ele mandando a mensagem para dentro da medula. E aqui é o neurônio sensitivo, por quê? Porque é o tato. Ele está sentindo. E o neurônio motor age também, fazendo o quê? Ó, tirando a mão. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, essas ações, elas acontecem o tempo todo. Então, ao encostar a mão na superfície quente, o ato reflexo é realizado. Ato reflexo é quando você tem que fazer no momento. Se você não fizer, você vai acabar se prejudicando. Pro, igual quando a gente toca em alguma coisa áspera, a gente tira a mão rápido? Isso, essa ação. Quando alguém, por Ou em exemplo... alguma coisa que a gente não gosta? Isso. Por exemplo, alguém vai fazer assim no seu olho, aquela brincadeira de fazer assim, você pisca. Isso é um ato reflexo. É a capacidade que você tem de responder a estes estímulos graças aos nossos neurônios. Motores sensoriais e mistos ou sensitivos, ok? Pro, Oi. olha aqui pra mim a tela. Tô olhando, pode falar, Pedro. Nada, já foi isso. Hã? É porque ela... Ah, sei lá. Você acha que eu ia piscar daqui? Tem que ser assim, Pedro, bem pertão. Ele queria... Sei lá, né? Ai, Pedro, só você. Ô, Pro, Ué, Pro, vai que, Ô, né? Pro, às vezes eu acho que as pessoas que usam óculos não caem nessa. É, né? Porque ainda tem o vidrinho, né? É verdade. Não, eu Pessoal, caio. tudo Tem uma bem? vez Então, que nós... a amiga fez isso comigo. É, e Olha, parece que você tá na que tela tá do o computador e não... Gente, voltando, vamos. Ó, a gente adora bater papo, mas hoje não dá. Então, olha lá, as ações involuntárias, elas não dependem da nossa vontade. Existem ações involuntárias que o nosso corpo está realizando também, pessoal, através do sistema nervoso central. Eu estou sentada aqui e meu coração está batendo. Imagine se eu tivesse que controlar, bate coração. Eu estava perdida, falando com vocês, dando aula e controlando meu coração. Então, na verdade, os movimentos cardíacos, o nosso sistema digestório, a nossa micção, o sistema urinário excretor, graças a todas as funções do sistema nervoso, eles estão atuando. E isso acontece através do nosso sistema nervoso central e através dos atos involuntários. Certo? Tudo bem? Agora, prestem bastante atenção. Aqui eu vou dar uma pinceladinha numa informação aqui importante. Vocês sabiam que esse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, nós temos que cuidar muito do nosso sistema nervoso. Por quê, gente? Porque o nosso sistema nervoso, eu sempre comento isso, nós temos que controlar de uma forma que nós devemos controlar o nosso cérebro e nunca o nosso cérebro nos controlar. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter algumas cismas, deixar alguns medos tomar conta da tua vida, alguns problemas emocionais tomar conta da tua vida, você começa a desenvolver alguns problemas no sistema nervoso central. Então, por exemplo, eu vou ter aula de ciências, e se a professora falar meu nome, se eu tiver que responder? Ó, para que isso? A pessoa já começa a gerar uma ansiedade desnecessária. A partir do momento que você começa a gerar ansiedade, o seu corpo entende que você está precisando de adrenalina. Ele libera adrenalina, o seu nervo simpático começa a provocar todas aquelas sensações por um pensamento desnecessário. Então, nós temos que nos controlar. Nesse período de pandemia, eu estava vendo uma reportagem que diz que aumentou muito as pessoas com ansiedade. Por quê? Medo. A ansiedade não deixa de ser um medo. Então, o que nós devemos fazer? Tentar nos controlar e exercitar. Quando você pratica, olha que interessante, pessoal. Quando você pratica exercícios físicos, você secreta hormônios de bem-estar, você secreta a dopamina e você secreta a serotonina, que te dá sensações de prazer, te dá uma sensação de relaxamento. E isso faz com que a adrenalina fique lá, no lugar que ela deveria ficar. Agora, se você já levanta estressado, eu levantei, tem aula, aí se a professora chama meu nome, gente, eu não estudei, como que eu vou fazer essa prova? Para que tudo isso? As sinapses estão sendo liberadas, a adrenalina está a mil. Quando você senta para fazer a prova, você não lembra de nada. Aí você começa a ficar nervosa, dá dor no estômago, você tem diarreia, você tem enjoo. Pronto. Desestruturou todo o seu organismo. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso sistema nervoso. Quais são as ações? Exercícios físicos, desenhar,
pintar, fazer algo que você gosta. Eu gosto de dançar, liga a música e dança. Dança. Ah, mas hoje eu não estou motivada. Esqueça a motivação. Começa que depois a motivação vem. Pratique algo que você goste. Pare pelo menos 1 hora por dia para se dedicar a algo que você gosta de fazer. Isso é cuidar do seu sistema nervoso central. Fora toda essa situação, ainda existe as doenças do sistema nervoso que vêm sem o nosso controle. Ó, aqui, ó, está falando do mal de Parkinson. Por exemplo, na minha família eu tive a minha avó que teve o síndrome de Parkinson, que é o tremor involuntário. Esse tremor, ele é genético. Então você pode desenvolver? Infelizmente sim. Por quê? Porque ela já teve, a mãe dela tinha, já é um caráter genético. Eu espero que não tenha, mas já vem da minha avó. É verdade, porque eu tenho dor de cabeça quase todo dia e puxou pela minha avó. Então, a enxaqueca também é genética. Agora, a dor de cabeça não dá para falar que é só isso. Outra coisa, pessoal, outra doença que ainda não se sabe o porquê. Teve gente que me perguntou, não se sabe ao certo, que é o Alzheimer, né? Então, o Alzheimer acredita-se na falha de um decodificador do neurônio, mas ainda tem pesquisas. Não dá para detalhar sobre o Alzheimer. Mas é outro tipo de doença do sistema nervoso que não tem como controlar. Tem como retardar. Existem tratamentos paliativos para retardar o desenvolvimento dessa doença. Como outras doenças, deixa eu só concluir aqui. Como outras doenças degenerativas. Lembra que eu comentei com vocês daquela minha aluna que andava com problema no equilíbrio? Então, tem pessoas que vêm aí com falha no cerebelo, falha no bulbo, falha no cérebro, não consegue adquirir informações, não consegue manifestar, fora as síndromes cromossômicas que também afetam o sistema nervoso. Então, tudo isso nós não temos controle. Agora, as doenças emocionais, elas afetam o sistema nervoso e são essas que nós devemos controlar. São essas que nós devemos fazer de tudo para que você controle o seu sistema nervoso e não o seu sistema nervoso te controle, certo? Agora, essa doença aqui, ó, isso daqui vocês vão estudar o ano que vem. Essas doenças aqui causadas por micro-organismos, infelizmente, eles afetam o cérebro. Então, por exemplo, eu já vou deixar vocês falarem. Se uma perde o eixo, e eu não lembro mais. Eu só vou chegar aqui no finalzinho de doenças e vou deixar vocês falarem, tá bom? Olha aqui, gente. O Covid, ele afeta o cérebro. Em algumas pessoas, ele tem causado aí um trombo, uma espécie de coágulo, uma espécie de... como eu explico, uma cicatriz no cérebro. Alguns vírus afetam o sistema nervoso central. Bactérias também. Algumas, por exemplo, essa doença que eles estão falando, a cisticercose, é uma doença causada por um protozoário presente no porco, né, que é a Taenia solium, um plateuminte, na verdade, presente no porco, e este verme afeta o cérebro, afeta a medula espinhal, podendo te deixar com problemas de demência e podendo também fazer com que você não se movimente mais. Então, esta doença, existem várias doenças do sistema nervoso. Esta não tem jeito, ela não tem cura. E como o Otávio está falando, a dor de cabeça, a enxaqueca, o que pode acontecer? Estresse, poluição auditiva, visual, tudo isso pode provocar problemas no sistema nervoso central. Como a gente controla isso? Primeira coisa, qualidade de vida. Parar um pouco, difícil, muito. Parar para fazer algo que você gosta. Evitar frustrações. Falar o que você pensa num momento ali, até num diálogo, não em briga, mas num diálogo. Vocês estão muito nessa fase de conversar com os pais, em embate muitas vezes com os pais. Conversar, entender, resolver a situação. Porque todo problema emocional, ele está relacionado com um gatilho. E esse gatilho geralmente é algo que você não resolveu. Então é interessante você falar, você expor, você mostrar qual está sendo o problema para que isso não aconteça mais, certo? Agora eu vou ouvir, se nós chegamos aonde a Pro gostaria de chegar, que aqui é tudo um planejamento, gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui, professora, fala a verdade, o engenheiro desse universo do ser humano é perfeito. É perfeito, João. Ô, Pro. Só um minutinho.
Pro, na minha escola eu sofria muito bullying, todo dia eu tinha uma crise de ansiedade, aí teve um dia que eu não consegui entrar na escola, mas agora eu tenho ansiedade, mas eu controlo. Isso mesmo, a gente aprende a controlar a ansiedade, muito bem. Eu não vou citar nomes, tá? Mas é isso mesmo, a gente aprende a controlar. Não, Pro, eu que mandei, pode citar. Ah, é? A Pro tá evitando, mas assim, ansiedade, Karine, não é só você não, é você e muita gente. Mas o que que acontece? É aprender a controlar, cara, isso mesmo. Controlar, respirar, a respiração é muito importante. É você parar para se dar atenção. Se você se cuidar, dar atenção para você, uma alimentação saudável, uma qualidade de vida, dar muita risada. E é isso, rir é o melhor remédio. Essa risada, nossa, é demais. Dou risada de tudo também. É, né, Manu? Manu, você quer falar? Ah, não, Pro. Eu tenho uma pergunta. Levantada, desculpa, gente. Tá, pode perguntar, Karen. Pro, se eu falar uma coisa mesmo, essa doença de Parkinson, não sei como se fala, ela afeta o quê? Parkinson, ela afeta o controle dos neurônios motores. A pessoa treme, ela não tem controle mais da mão. Não só da mão, do corpo, da boca. Por exemplo, a minha avó, ela tremia a mão. Mas tem gente que treme. Ele tem o problema na mão de tremer. Então, tem gente que treme a boca. Tem gente que treme a boca. Isso mesmo. Aí, deixa eu te falar, como que é? No laboratório a gente falou sobre a doença de Parkinson. Ah, que legal, que legal. Pessoal, olha aqui, ó. A Marjorie falou que faz exercícios e dança antes de fazer a prova. Isso é bom, Marjorie. Pessoal, eu deixei para vocês a página 114, que é a lição de casa de hoje. Página 114, por favor. Pro, o trabalho precisa ser desenhado, escrito. A Pro já falou que a parte de desenho é desenho, a parte de escrita é escrita. Quando tiver escrito esquematize ou desenhe, é desenhado. Quando estiver escrito explique, é com explicação dissertativa. Pode ser no Word, sim. Eu escrevi no caderno, mas aqui a atividade normal, só que eu vou tirar uma foto e eu escrevi com uma letra bem bonita. Marjorie, tem que tomar cuidado para ver se eu consigo corrigir, tá bom? Tem que ser muito bem feito. Pro, minha mão treme se eu estiver fazendo nada. Isso é o quê? Sofia, é o seguinte, às vezes você para e acha que está tremendo muito. Se você perceber que isso perdura, vá procurar um médico, é importante. Mas assim, tem gente que Você tá me ouvindo? Oi? Você tá me ouvindo? Ah, tá. Estou, Silvia, pode falar. É porque minha internet ela caiu faz o quê? 2 minutos? 3? Aí eu... Silvio? Não tô escutando. Silvio? Eu também não tô escutando ele não, Pro. Eu acho que ele caiu de novo. Eita. Ô, Pro. Oi, Karen. Karen, gente, vocês começam a falar e param? Meu sistema nervoso central fica assim, ó, agitado, né, Marina? Isso aqui tá parecendo quando a gente vai invocar alguém, aí fica chamando. Silvio, por favor, se você estiver aí, fale conosco. Aí eu voltei, consegui voltar. Quem voltou? Silvio, fala, Silvio. Não, eu só queria saber o que você tava falando. Não, porque eu minha tava internet tinha dizendo. caído. De casa. Exemplos de doenças, é a página 114 de lição de casa, falando que a gente deve se cuidar, ter uma alimentação balanceada, fazer algo que se gosta de fazer. Eu gosto de cantar, canta, gosto de dançar, dança. Faz o que você se sente melhor, certo? Ô, Pro, cantar e falar são duas coisas que eu faço o dia inteiro. Então, Manu, a Manu dança, canta e come, pessoal. Eu só danço, não como não, tá? Eu vi um vídeo, Pro, de um jogo portátil, um moleque ele só perdia com os amigos, né? Com os irmãos, com a família. Aí eu lembro que ele começava a treinar com o próprio corpo. Ele almoçava fazendo os treinos do jogo, imitando os personagens. Ele ficava comendo e dançando. Isso mesmo, cada um faz o que quer, né, gente? O moleque é meio loucão. Ó, beijos para vocês. Até a próxima aula. Façam a lição e me enviem a atividade, tá bom, gente? Beijinhos. Tchau, tchau, tchau.